Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 760. O tema ainda é subjugação, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, da obsessão. Então, é Livro dos Médiuns, né? Agora nós vamos partir para a questão de número 245. Então, só um lembretezinho, né? Tem que registrar, deixar registrado. Porque vó ela ia tratar de um assunto na semana passada, não foi possível. Nesta semana também não foi possível. Não foi possível, não porque ela não tem condições, e sim eu que não estou em condições. Então, assumir é uma virtude. E com todo respeito, não são todas as pessoas que assumem a realidade, a verdade. Então eu, como não tenho esse problema nenhum, eu assumo que não estou em condições de que a avó, né, que está aqui do meu lado, trate de um tema assim muito profundo, como por exemplo felicidade, aceitação, depressão e também suicídio. São 4 temas em um só, né? Então, mas eu prometo que assim que der, assim que for possível, a avó vai trazer esse tema, não importando o mês, não importando a época. Como se diz o ditado, né? Não importando se nesta encarnação ou na próxima encarnação, porque nós temos conhecimento da imortalidade da alma. Mas aqui Kardec fala assim, ó. Olha só para você ver que interessante. Nós aprendemos muito mesmo. As causas da obsessão. Porque você sabe que todo efeito veio de uma causa. Toda causa gera um efeito. É igual um terremoto. O epicentro do terremoto ocorre em dada localidade, em dada placa tectônica, e continentes e mais continentes repercute aquela onda, aquele choque, e muitos países são afetados, milhões de pessoas vêm a óbito, milhões de casas são destruídas, mas aí você procura o epicentro e quase sempre a destruição ela está fora do epicentro. Isso é de extrema importância a gente analisar. Observa para você ver uma coisa. Luiz, você está fugindo do assunto. Não.
Estou tratando já aqui, ó, as causas da obsessão. Já estou tratando. Observa para você ver. O vulcão entra em erupção. As pessoas não param para raciocinar. O vulcão entra em erupção. Depois, né, que ele jorra para fora toda aquela lava vulcânica, ele acalma. Aqueles que sobrevoam ali apenas vê a cratera do vulcão. Mas você observa para você ver onde aquela larva daquele vulcão passa quilômetros e quilômetros e mais quilômetros, destrói. Existe vulcão no mundo, e já existiu, 300, 400 quilômetros de distância. Aquela larva daquele vulcão destruiu. Então, se você parar para analisar a borda do vulcão com o estrago que ele fez naqueles 300, 400 quilômetros, a borda dele não é nada. É igual o epicentro de um terremoto. É igual, analisando aqui agora, a causa de um efeito, ou melhor, o efeito de uma causa. O efeito de uma causa, ela acompanha o indivíduo por centenas de outras reencarnações. Então veja bem, o que nós queremos dizer com isso, para simplificar. Um deslize hoje. Emmanuel disse isso através de Chico. Quantos milênios não levamos para reparar alguns instantes de deslize? Alguns instantes. Gente, e esses instantes é um pensamento, é uma cobiça, é um desejo, é a prática de um desejo. Faz parte também do tema de vó. Você sabe, é um estudo, você sabe quantos minutos a bala de um revólver demora para atingir o centro da massa encefálica, aqueles que optam pelo suicídio por bala, por revólver? Segundo os especialistas, não é minuto, não é segundo, é alguns milésimos. Não há nem como contar a velocidade. Mas acontece que depois, vamos pensar da seguinte forma, 3 milésimos, vamos pensar por aí. Depois desses 3 milésimos, para aquele indivíduo se recuperar, umas 10, 15 reencarnações de uns 70, 80, 90 anos cada uma. E isso, se ele tiver ainda a sorte, no bom sentido, de ter aqueles que intercedem por ele. Caso contrário, demora um pouquinho mais. Então, Kardec aqui está dizendo assim, ó, as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito.
Então, as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Às vezes, uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outra existência. Divaldo Pereira Franco, ele conta que em determinado século, acho que no ano de 1600 e poucos, Divaldo fazia parte da alta cúpula do catolicismo naquela época. Ele ficou responsável por um departamento lá dentro. E você entende que Divaldo, hoje ele está Divaldo, mas naquela época ele não estava Divaldo. Vamos dizer que naquela época ele estava o Benedito, para simplificar para as pessoas entenderem. Porque senão as pessoas não vão conseguir separar uma coisa da outra. Então, na época lá, o Benedito, que hoje é Divaldo, ele descobriu que um amigo estava passando os dedos na fortuna do Vaticano. O que Divaldo fez? Imediatamente reuniu a alta cúpula, levou o conhecimento de todo mundo e, como ele tinha o poder para assinar a dispensa daquele companheiro de equipe, ele assinou a dispensa daquele companheiro, e aquele companheiro foi mandado embora. E aquele companheiro ficou tão decepcionado, mas tão decepcionado, que aquele companheiro se suicidou. E ao chegar no plano espiritual, aquele companheiro passou a perseguir o Divaldo por várias reencarnações sucessivas, tendo o Divaldo como inimigo. Mas o Divaldo não agiu errado. O Divaldo agiu corretamente. Porque o Evangelho nos diz, está no Evangelho com o Espiritismo. Quando eu percebo que você está no Evangelho. Quando eu vejo, que eu percebo que você está cometendo mal, e que esse mal apenas a você prejudica, eu devo me calar. Mas quando eu percebo que o mal que você está praticando afeta outras pessoas à sua volta, centenas de pessoas à sua volta, eu devo chamar as autoridades e denunciar você às autoridades. Gente, isso é lei divina. Isso é lei divina, isso não é lei do homem, não. Você entendeu? Então foi o que o Divaldo fez. Ele apenas denunciou aquele amigo e apenas assinou a dispensa daquele amigo. E isso foi o suficiente para que esse espírito o perseguisse várias encarnações. E também nesta encarnação atual do Divaldo conta que esse espírito o perseguiu durante 30 anos. Aí você pode dizer assim, mas se Divaldo agiu corretamente na época, porque a providência divina permitiu que esse espírito perseguisse Divaldo, mesmo assim Divaldo tendo agido corretamente. Ora, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Deus não interfere.
Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus não interfere. Deus age imparcial. E nós não podemos nos esquecer que nós somos dotados do livre-arbítrio, um pouquinho relativo, mas esse relativo nós que acrescentamos. Mas nós somos dotados do livre-arbítrio. Nós temos que entender também que, por mais que naquela época, quem sabe do eu de cada pessoa é Deus. Porque por mais que Edivaldo, naquela época, agiu corretamente, a história nos leva a enxergar uma situação por fora. A situação por fora. Mas nós não conseguimos enxergar a situação por dentro. O que isso quer dizer? Às vezes, Edivaldo, naquela época, quando ele tomou essa decisão, algum sentimento de orgulho, de vaidade, apossou-se de seu coração. E esse sentimento, por exemplo, aqui você não rouba mais seu isso, seu aquilo, mentalmente. Você vai roubar em outros lugares, mas aqui não. Porque aqui eu me encontro. E enquanto eu estiver aqui, você não volta aqui a roubar. Isso é por dentro. Isso não é por fora. Nós não somos perfeitos. Perfeito é Deus. É Jesus que encontra-se a caminho da perfeição. Nós nos encontramos em processo de evolução como Cristo também se encontra. Então nós temos que raciocinar que não é pela casca que devemos avaliar o suco da laranja. Por fora, a casca é uma maravilha, mas por dentro, o suco pode ser bastante amargo. Então, a providência divina, sabendo de tudo isso, sabe que semelhante atrai semelhante, porque pode ter certeza de que esse espírito só perseguiu Edivaldo durante essas encarnações todas, porque Edivaldo também lá não foi lá um santinho interiormente, em matéria de resignação, de aceitação, de paciência, de humildade. Porque por fora, às vezes, podemos até demonstrar uma certa, demonstrar esses atributos todos. Mas e por dentro? O que importa, gente, é o que está por dentro, não o que está por fora. Porque o por fora, você dá uma mascarada e tudo bem. Mas não há como mascarar o que está por dentro. Porque o que está por dentro, registrado na contabilidade divina, se encontra. Aí é que começa a complicação. Então, olha só para você ver. Às vezes, uma vingança que este toma de um indivíduo, de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outras existências. Muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer mal. Olha só para você ver, às vezes não há nada além do que do desejo de fazer o mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Tá vendo só como são as coisas? Eu posso dizer a você, com todo respeito, vó me permite, praticamente há quase 1000 anos atrás, eu também passei por uma situação dessa. E eu sei que na época eu tive que tomar uma atitude, porque se eu não tomasse
aquela atitude naquele momento, obviamente muitas pessoas se sucumbiriam. E eu tomei uma atitude. E por causa dessa atitude, eu angariei alguns amigos. E esses amigos já vai para quase 1000 anos que eles me perseguem. É fácil? Não é. Mas o mais importante é que eu tomei uma atitude correta na hora certa. Eu fui colocado naquele lugar, naquele local, naquela posição, justamente porque a providência divina sabia que eu tinha condições de tomar aquela atitude. Caso contrário, eles não teriam me permitido estar naquele local, naquele lugar, naquela posição. Então, como eu não abjurei, eu não abjuro. Nasci assim. Sou assim e vou morrer assim. Ah, mas às vezes muda, né, Luiz? Não muda. Abjurar, não. Posso melhorar em outras questões, tudo mais, entendeu? Mas abjurar, não. Vou continuar sendo determinada até o fim. Então, por esse motivo, eu angariei alguns amigos. Então, mesmo a proteção espiritual que eu tenho, faz parte do assunto, viu, gente? Para vocês verem como que as coisas acontecem. Porque vocês podem pensar assim, mas se o Luiz ele está dizendo que tem essa proteção e tudo mais, mas como que eles atacam ele justamente na hora do esmiuçamento? Ora, as coisas não é assim não. Se fosse dessa forma, seria fácil. Para você ver como são as coisas. Comentando esse assunto aqui, eu recebi como se fosse um tipo de um projétil na minha cabeça, na nuca do lado direito, que me deixou tonto aqui nesse momento e praticamente míope. Mas como eu já consigo discernir uma coisa da outra, eu estou acostumado com isso. Projétil pelas costas, punhalada na costela. Muitas pessoas não sabem, mas muitas pessoas vão ao pronto-socorro sentindo dores nos pulmões, dor no coração, dor na cabeça, dor aqui, dor ali, dor aqui, dor ali. Chega lá, através dos exames, não consta nada. Mas mal sabe a pessoa que cravado em seu corpo físico encontra-se alguns projéteis, né, alguns projéteis espiritual, faca. Os espíritos eles dão paulada, eu vou usar esse termo para ficar mais apropriado. Eles dão paulada na nuca da pessoa, paulada nas costas, eles dão paulada nas pernas, é onde as pessoas sentem dores horríveis na coluna, dores horríveis nas pernas. Luiz, mas onde estão os benfeitores espirituais? Agora uma coisa, eu lhe pergunto, os benfeitores espirituais têm alguma coisa com isso? Devido ao fato de você não orar, não vigiar, não policiar os pensamentos e de permanecer na promiscuidade da vida, promiscuidade que eu quero dizer em todo sentido, nas distorções, semelhante atrai semelhante, meu amigo. Ah, mas você aí não está atraindo esse espírito. De alguma forma eu estou atraindo, sabe por quê? Porque tocando nesse assunto aqui é o mesmo que tocar numa caixa de moribundo. Porque eles detestam que as pessoas falem a verdade, porque as pessoas são ignorantes
de conhecimento até que elas ouça algo a respeito que as esclareça. A partir do momento que elas ouvem, daquele momento em diante, as trevas perdem mais um aliado. Você entendeu como que funcionam as coisas? Então vocês acham que eles têm algum tipo de amor por mim? Mas você quer saber uma coisa? Eu não estou nem aí com o amor deles, se me amam ou se não me amam. Deus me amando, Jesus me amando, Mãe Maria Santíssima me amando, meus amigos, viu? É o que importa. O resto, o termo já diz tudo. Resto, não é? Então vamos para o próximo vídeo, porque esse tema aqui, ele é muito gostoso, porque vem muita coisa pela frente aqui ainda, mas nós vamos para o próximo vídeo.